Obrigada, Luiz. Obrigado a todos que estão compondo essa mesa. Nunca estive numa mesa dessa, tá? Então já quero dizer que eu estou me sentindo muito privilegiada. Eu agora vou aí para conversar com vocês. Vocês vieram só para o congresso? Muito bem, parabéns. Todos vocês que estão aqui têm uma profissão, se formaram ou não, têm um certificado na parede ou não, vivem em casas, apartamentos, tem um tipo de trabalho, home office ou não, independentemente do que nós fazemos, todos somos seres humanos. E se somos seres humanos, temos um cérebro. E esse cérebro, ele por muitos anos, ele foi muito deixado de lado. Então eu estou aqui para lembrar vocês que nós temos um cérebro e é ele que vai reger todos os nossos passos até o fim. Eu sou jornalista, locutora, escritora, também treino executivos para falar em público. Comecei no rádio, fui para a TV, participei dos principais telejornais com mais credibilidade que a gente tem e fiquei também um pouco mais conhecida depois que o meu corpo começou a pedir muito socorro, eu não ouvi e tive a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela caracteriza-se por um esgotamento profissional mais uma exaustão emocional. Antes de maio de 2019, ou seja, antes de maio desse ano, se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não tivesse já incluído o burnout no ambiente de trabalho, eu ficaria meia hora aqui dizendo para vocês que não é frescura, que não é mimimi, que não é conversa fiada, mas nós todos tivemos um grande avanço positivo quando a Organização Mundial da Saúde realmente reconheceu que a síndrome é um estresse crônico e ela está totalmente relacionada ao contexto profissional, seja trabalhando ou não trabalhando, né, Roger? Nós estávamos conversando, como também tem muitas pessoas que estão querendo se recolocar e tem muitas pessoas querendo empreender. Para mim, empreender é uma palavra que apenas substitui recomeçar. Thomas Edison, que inclusive inventou o filamento da lâmpada elétrica como nós conhecemos, só descobriu a luz elétrica como conhecemos hoje 10 anos depois. Olha, então 10 anos antes da gente ter a luz elétrica como a gente conhece hoje, nós já tínhamos uma sociedade que estava exausta, e que estava estressada, e que estava confusa como lidar com tanta mudança. Então a gente já começa a mudar um pouquinho a nossa percepção que o burnout é uma coisa nova ou que ela só está restrita a alguns ambientes. Infelizmente, o burnout não exclui ninguém em nenhum ambiente de trabalho. Depois de pesquisar bastante, eu descobri que na década de 80, os médicos que tiveram coragem de falar sobre isso, eles viveram experiências também muito dolorosas para poder falar sobre o burnout. E aí, como é que foi o meu? Está ali grifado, em negrito, para vocês perceberem que cada um vai ter o seu caminho. Provavelmente cada um teve a sua origem, ou pode ter a sua origem. Então, o meu caminho foram 6 anos e meio trabalhando na madrugada, acordando meia-noite, 1 ou 2 da manhã, aos sábados trabalhando 12 horas, ou seja, o problema não é a carga horária, o problema é essa troca de fuso horário que interfere totalmente no nosso relógio biológico. Aí foram remédios para dormir, remédios para acordar, multitarefa, que é uma característica que nos cobram muito, né? Você tem que ser multitarefa, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Bom, eu conversei muito com especialistas e todos me confirmaram que se a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo, vai ser impossível fazer elas bem feitas. E depois de ser multitarefa, durante 6 anos e meio, acordando de madrugada, remédio para dormir e para acordar, comecei a sentir a infelicidade. Aí, muitas pessoas me perguntam, mas você não precisava tomar remédio? Aí eu fiz um longo percurso até não chegar nos remédios. Então eu usei floral, cristal, meditação, chá de camomila, posições na cama, não é o que vocês estão pensando. Não é o que vocês estão pensando. Se alguém me dissesse assim, se você deitar assim e virar o pé assado, você vai dormir. Se você contar carneirinho, passarinho, você vai dormir. Uma noite, você pode até tentar, mas por muitos anos isso fica muito complicado, porque a gente não tem um botão, né? Para apertar, agora eu vou dormir, agora eu vou acordar, agora eu vou no banheiro, não. Tem situações que realmente o corpo manda na gente. Técnicas de respiração, não sei se vocês conhecem, inspira 4, segura 7 e solta em 8. Né?
Também não adiantou. Tudo isso eu estou mostrando para vocês que a gente tenta de tudo, né? Tenta de tudo até chegar nos remédios, pelo menos foi o que eu fiz. E aí, como é que meu corpo reagiu? Eu já estou acabando, tá? Essa parte. Começou a fadiga crônica, falta de ar, enjoo, tontura. E enjoo assim, né? Mulher não pode ter enjoo, tá grávida. Enjoo, tontura, enxaqueca, taquicardia. Comecei a ficar agressiva. Ficar agressiva realmente é um sinal de que tem muita coisa errada. Até ter o apagão no ar. Esse apagão no ar, ele foi muito emblemático porque eu já tinha tido outros apagões, mas esse foi o que ficou mais evidente, esse que ficou mais público. E aí existe um exame de sangue, os médicos que estão aqui podem me ajudar inclusive nessa reflexão, que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Todos nós produzimos. Então, acordamos, eles vão reduzindo até a noite para a gente produzir melatonina. Olha, lembra que eu falei? Ciclo circadiano. Então, o estresse frequente para dormir e acordar, fora desse ciclo circadiano, que é o nosso tempo biológico, desregulou todas as funções do meu organismo. Então, o que eu aprendi sobre as dores invisíveis? Vamos ver se vocês concordam. São pessoas que gostam de resolver problemas. São responsáveis e perfeccionistas. Saem do trabalho, mas o trabalho não sai delas. Tá? Adoro essas risadinhas. Assim. Desculpa para quem eu tô de costa, tá, gente? É que eu tô sem óculos, então eu tenho que chegar aqui bem pertinho. E aí, vivem em ambientes com pressão e cobranças constantes. Acumulam funções. Tudo isso até agora, vocês acham que são características positivas ou negativas na hora de construir emprego, na hora de empreender? Positiva, não é? Mas aí eu lembrei dessa frase aqui do Paracelso, lá no século XVI, dizendo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Hoje nós estamos vivendo a armadilha da competência nas empresas. As empresas te remuneram com mais trabalho. Parabéns, Francisco. Você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Não é? Aí você se sente valorizado, você se sente super, né? Nossa, olha, que prestígio. Estou sendo valorizado. Só que aí para dar conta desse trabalho. Vocês estão rindo de mim ou para mim? Ah, entendi. Aí assim, aí para você dar conta desse trabalho extra, você vai ter que tirar de algum lugar. E aí você vai tirar de onde? Alguém desconfia? Família. Das horas de sono, da sua alimentação, do seu exercício físico, de todas aquelas coisas básicas que a gente está careca de ouvir. Faz sentido o que eu estou falando até aqui? Tá, agora nós vamos para a segunda etapa. Nós, empreendedores. Alguém me dá aqui algumas atribuições que nós temos, ou algumas necessidades, alguns desafios? Como que é o cenário que a gente vive, Simone? Estabilidade econômica, política, limitações de mercado, concorrência alta. Tudo isso é fácil, né? De lidar? Vamos ver. Quem mais gostaria de me falar sobre um desafio? O grande ponto com relação ao empreendedorismo é você ter a responsabilidade que você vai garantir as condições de trabalho para os seus colaboradores, então salário, aquela compromisso de ter que cumprir com aquela obrigação. Quer dizer, tem esse outro lado também, à medida que você dá mais trabalho, mas você também tem que cumprir com essa grande obrigação, e isso é muito complicado. Como é que a gente vai então ter essa responsabilidade vivendo nesse cenário em que essas palavras, indústria 4.0, tecnologia, velocidade, a gente tem que despertar para um monte de coisa, diversidade, eu tenho que mexer na minha reputação, porque isso tudo é moderno, é cool, tem que ser criativo. Então, como que nós, empreendedores, podemos ter ideias geniais em ambientes competitivos e sob pressão constante? Quem tem medo de usar a palavra de pressão? Só para saber que eu não sou a única. Ah, que bom. Então pronto. Então, este é o cenário. É impossível pensar no outro sem pensar em você. Mais de 30% dos profissionais no Brasil sofrem de burnout. Então todos nós aqui começamos um movimento. Vocês estão comigo nessa. Um movimento em que pensar sobre saúde mental, falar sobre dores invisíveis já começou. E vocês vão entender já já que falar sobre dor invisível, falar sobre saúde mental, também é falar sobre saúde financeira. É falar sobre produtividade. Está tudo relacionado.
Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Eu tenho um ranking muito infeliz para dar, antes de começar a falar sobre felicidade. O Brasil é o país número 1 em número de ansiosos. É o segundo país no mundo em número de depressivos, só perde para os Estados Unidos, e o segundo país em número de estressados, só perde para o Japão. A Organização Mundial do Trabalho já confirmou que 40 milhões de pessoas sofrem de estresse grave. E a gente já sabe que o excesso de estresse causa problemas físicos, vai causar doenças e pode causar afastamento. O que significa afastamento, Luiz? Custo. A principal causa de pagamento de auxílio-doença não ligado a acidentes foi de 31% com depressão. O INSS concedeu 12% mais licenças no ano passado do que 2017 e a prova de que o que eu estou falando para vocês faz sentido, vamos ver se faz para vocês. O Brasil nunca teve tão endividado. Quando nós estamos endividados, quando nós estamos com algum problema financeiro, quando nós estamos com alguma dificuldade para ter a nossa vida como sempre tivemos, nós ficamos estressados. O problema não é o estresse, é a quantidade de estresse. Porque desde que nós estávamos lá na caverna, em que os nossos únicos relógios eram o Sol e a Lua, nós já tínhamos estresse. Só que a gente tinha um estresse que era com a possibilidade de chegar a algum mamífero maior que a gente. Então, agora nós temos o estresse na hora que a gente acorda, na hora que a gente dorme. Nós vamos adoecer, o adoecimento vai gerar afastamento, o afastamento vai gerar conta no vermelho, conta no... Entenderam? Empreendedores dormem bem ou dormem mal? Mal. Nem dormem.